Bom, pessoal, vamos começar aqui com a primeira questão de geometria euclidiana da atividade 1. Certo? Na questão ele está comparando o dado cúbico com o dado esférico. Na questão a gente tem que o dado esférico possui de pontos de 1 a 6, ou seja, igual ao número de faces de um dado cúbico. O que define o valor do dado esférico é o fato do peso pender para um dos vértices do octaedro presente no interior do dado esférico. Com as 6 possibilidades, concluímos que o número de vértices no interior do dado esférico são 6. Assim, temos que o número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro. Portanto, a primeira questão, a alternativa correta é a letra A. Na segunda questão, ele pede para a gente calcular o número de arestas e o número de vértices dessa bola. Tá? Primeiro a gente vai fazer o número de arestas. O número de arestas ele vai ser igual. Ele diz que a bola tem 32 faces, sendo que 12 dessas faces são pentágonos. Então a gente vai pegar 12, multiplicar por 5 e o resto, as outras são hexaedro. 12 para 32, então vão sobrar 20. São hexaedro. Como cada uma das arestas pertence a 2 faces, então a gente vai ter que dividir esse número por 2. E aqui a gente acha que o número de arestas é igual a 90. Para achar o número de vértices, a gente vai usar a fórmula de Euler, que está bem aí no livro. Tá? O número de arestas mais 2 é igual ao número de vértices mais o número de faces. A gente já tem o número de aresta, a gente já tem o número de vértices e o número de faces, então a gente vai encontrar agora o número de vértices. O número de aresta é 90 mais 2. Isso aqui vai ser igual ao número de vértices, mas aqui tem 32 peças, então são 32 faces. Com isso a gente encontra que o número de vértices é 60. As outras duas questões eles vão usar essa mesma definição, por isso vai ficar para vocês. Bom, pessoal, para solucionar a quinta questão, eu vou deixar essas 3 figuras para vocês analisarem. Por exemplo, aqui na primeira, a gente percebe que tem esses 3 cubos que só tem uma face pintada, tá? Mas se a gente pensar em virar a imagem, também vai existir mais outros 3 cubos que não estão visíveis, que também vão ter apenas um lado pintado. Por isso, a gente já conclui que apenas 6 cubos vão ter uma face pintada. Eu quero que vocês analisem as outras duas questões, as 2 figuras, para encontrar a resposta dessa quinta questão, tudo bem? Bom, pessoal, continuando aqui com a 7ª questão, vamos julgar aqui esses itens. O primeiro, existe um triedro cujas 3 faces têm a mesma medida alfa 120. Isso é falso porque, pela propriedade dos triedros, temos que a soma das faces de um triedro deve ser menor do que 360. Se cada face é 120, então a soma das faces ia dar 360. Como pela propriedade ele tem que ser menor, por isso, esse não é possível a gente ter um triedro com essas 3 faces. Tá? Então, o primeiro é falso. Existe um ângulo poliédrico convexo cujas faces medem respectivamente 30, 45, 50 e 170. Bom,
a gente pode usar a mesma propriedade da alternativa 1 para fazer a primeira demonstração. A soma de todos esses 5 ângulos, ela vai dar menor do que 360. Então, a primeira condição está certa. A segunda condição é que a medida de uma face é sempre menor que a soma da medida das outras faces. Então, se a gente pegar aqui 30, por exemplo, ele tem que ser menor do que a soma de 45 com 50, com 50 e com 170. E assim a gente vai fazer esse teste para todos esses 5 ângulos, a gente vai ver que essa propriedade é verdadeira. Então, a segunda é verdadeira. Um poliedro convexo com 3 faces. Convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrada e uma face pentagonal e 2 faces hexagonal, tem 9 vértices. Bom, vamos provar isso aqui. A gente vai usar aquela fórmula de Euler. Primeiro a gente vai calcular o número de arestas. São 3 faces triangulares. Então 3 vezes 3 mais uma face quadrada. 1 vezes 4 mais uma face pentagonal. Mais 1 vezes 5. E 2 faces hexagonais. Mais 2 vezes 6. Isso aqui tudo, lembrando, tem que ser dividido por 2, porque cada aresta pertence a 2 faces. Então a gente vai ter que o número de arestas é igual a 15. Para encontrar o número de vértices, usando a fórmula de Euler, a gente vai ter que o número de vértices vai ser igual ao número de arestas menos o número de faces mais 2. O número de arestas é 15. O número de faces são 3 triangular, 3, 4 quadrada, 5 pentagonal, 6, 7. Então são 7 faces mais 2. E o que nos dá que o número de vértices é 10. Ou seja, aqui está dizendo 9, então essa alternativa é falsa. A soma da medida de todas as faces de um poliedro convexo com 10 vértices é 2.880. Isso aí está no livro, na página 129 do livro. Isso aí está na página 129 do livro. Para calcular a soma da medida de todas as faces de um poliedro. A fórmula S é igual ao número de vértices menos 2 vezes 360. O número de vértices aqui é 10, menos 2 vezes 360. Isso aqui é 8 vezes 360, que vai dar por 280. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, nosso gabarito. Bom, pessoal, para finalizar aqui nossa atividade, a 8ª questão, vocês só vão usar aquela fórmula de Euler. V mais E é igual a mais 2. A 9ª questão, vocês só vão analisar as figuras. E a 10ª questão, quero que a gente faça aqui essa questão para calcular o volume do cubo original, letra B. O volume do cubo original, que consiste de cada tetraedro retirado. A fração do volume do cubo original, que consiste de cada tetraedro retirado. Para fazer essa questão, a gente vai pegar como base essa figura aqui do lado. Tá certo? Como é que a gente vai calcular o volume do tetraedro? Certo? Então, primeiro vamos chamar de A. A é o valor da aresta do cubo original, tá? Então, como o tetraedro ele tá, os vértices do tetraedro no ponto médio do cubo, então a aresta do tetraedro vai ser A sobre 2, tá certo? Então, vamos pegar aqui
lembrar daquela fórmula de volume, V vai ser igual a 1/3. A gente vai usar como base aqui esse triângulo aqui de baixo, então AB vezes AC dividido por 2, multiplicado pela altura, que vai ser o BA. Essa daqui é a fórmula para calcular o volume desse tetraedro. A gente sabe que AB, como eu falei antes, é A sobre 2, AC também é A sobre 2 e VC também é A sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes A ao quadrado sobre, aqui embaixo ficar multiplicando pelo inverso da fração de baixo, vai ficar 8 vezes A2. Então a gente tem que o nosso cubo vai ficar 16 vezes 3, 48, A ao cubo. A ao cubo é o valor do volume do cubo original. Então a gente conclui que a fração do cubo que consiste cada tetraedro é 1 sobre 48. Essa aqui é a nossa resposta.